No dia a dia, nós não podemos esconder ou negar as nossas limitações e as nossas fraquezas. Isso é visível não apenas para nós, mas para aqueles com quem convivemos. Mas a pergunta a ser feita é, para mim e você que estamos em Cristo, servimos a Deus, como Deus nos vê? É a respeito disso que eu quero falar. E nos próximos minutos, nós vamos aprofundar o entendimento dessas verdades. Estou hoje em Santa Felicidade, Curitiba, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. A palavra do Senhor nos mostra em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 2, que quando João Batista já estava preso, ele recebe no cárcere, por meio dos seus discípulos, relatos dos milagres que Jesus está operando. E ali da cadeia, ele envia mensageiros. O Evangelho de Lucas nos diz que eram 2 mensageiros, indo até o Senhor Jesus com a pergunta: és tu aquele que haveria de vir, ou nós devemos esperar outro? O Senhor Jesus diz para eles: volte e diga a João Batista, os cegos vêm, os surdos ouvem, os paralíticos andam, e ele enfatiza os milagres que operava, e ele termina dizendo: bem-aventurado é aquele que não achar em mim causa de tropeço. Outra versão diz que não se escandaliza em mim. Aqui nós temos uma primeira parte da história, onde a fraqueza, a fragilidade humana vem à tona, a limitação de João Batista, é um momento de incredulidade. Mas, ao olhar para esse texto da palavra de Deus, nós podemos destacar os 2 lados da moeda. Jesus, ao olhar para João Batista, não via apenas aquele momento falho. O Senhor manda o recado dizendo: olha, os milagres estão acontecendo do jeito que foi profetizado sobre o Messias. Havia uma expectativa de que o Messias teria que ser um general de guerra que os livraria da opressão romana, e João Batista não está vendo nada daquilo. Mas haviam profecias falando desses milagres, especialmente no livro de Isaías. E Jesus manda um recado como quem diz: as profecias estão se cumprindo, ainda que não seja necessariamente aquilo que você esperava. E aí Jesus dá o que nós podemos chamar de uma bronca à distância, através dos mensageiros em João Batista, quando ele diz: bem-aventurado aquele que não acha em mim causa de tropeço. Mas no versículo 7, Jesus se vira para a multidão e ele começa a falar a respeito de João Batista. E quando ele vira para a multidão para falar de João Batista, ele não abre a boca para dizer: olha, aquele homem que apontou para mim, anunciando que eu era o Messias, agora está duvidando, né? Jesus não fala da inconstância que ele acabou de presenciar. Jesus pergunta: o que saístes a ver? Um caniço agitado pelo vento? Isso é uma figura de algo inconstante. Jesus diz: não. Um profeta? Não, ele é mais do que isso. E Jesus chega ao ponto de dizer: dentre os nascidos de mulher, não há ninguém igual a João Batista. Ou seja, no momento onde as fraquezas de João Batista aparecem, Jesus não está enxergando só a sua limitação. Tem os 2 lados da moeda, ele enxerga o outro aspecto, tudo que ele tem de positivo. Mas ele não apenas enxerga os 2 lados, ele vai colocar uma ênfase maior no aspecto positivo do que no aspecto negativo. E esse é o retrato dessa conversa que eu quero que a gente possa analisar. Em primeiro lugar, quando falamos a respeito dessa questão da limitação de João, acredita-se que ele estava preso na fortaleza de Maquerós, e João, nesse momento, obviamente, está em crise. Há um contraste entre o início e o fim do ministério de João Batista. No início, no capítulo 1 do Evangelho de João, ele aponta para o Senhor Jesus e diz: esse é aquele de quem eu falei. Deus me enviou batizando e dizendo: aquele sobre quem você vê o Espírito Santo descer como pomba, esse é o Messias. E João Batista aponta com ousadia para Jesus, testemunha a respeito dele, usa toda a sua credibilidade e respeito como profeta, dizendo: Jesus é o Cristo. Agora, o mesmo João Batista está perguntando: é o Senhor mesmo ou a gente deveria esperar outro? Ele está evidentemente numa crise de fé, ou como disse alguém, uma crise de incredulidade. A postura de João Batista naquele momento revela a sua fragilidade e revela que ele era gente como a gente. A palavra de Deus diz em Tiago, lá no capítulo 5 e no versículo 17, que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Uma hora o cara está lá em cima, outra hora está lá embaixo, né? Eu muitas vezes brinco e digo: pensa num cara bipolar. Uma hora está fazendo descer fogo do céu, vê a nação cair de joelho dizendo: só o Senhor é Deus. Outra hora está dizendo para Deus: melhor me morrer do que viver. Mas o que a Bíblia está dizendo é que nós somos tudo farinha do mesmo saco, como diziam os antigos. Ele era gente como a gente.
Ao olharmos para Jeremias, por exemplo, nós percebemos ele em crise. Tem um momento onde especificamente Jeremias começa a dizer: Senhor, eu sou motivo de riso o dia inteiro, todos zombam de mim. Ele chega a dizer, em Jeremias 20, de 14 a 18, amaldiçoou o dia do seu nascimento, diz que preferia ter sido um aborto do que estar vivo, porque esses homens tinham suas crises. Podemos mencionar também o apóstolo Paulo, que em 2 Coríntios 1,8 diz: irmãos, eu não quero que vocês ignorem a natureza da nossa tribulação, que foi ao ponto de desesperarmos da própria vida. Todos esses homens tinham suas crises, como eu e você também teremos as nossas crises. Agora, o Deus que enxerga essa fraqueza, essa limitação, ele não enxerga só isso. Ele enxerga, como disse, os dois lados da moeda. Depois de exortar João Batista para que não se escandalizasse em Cristo, não achasse causa de tropeço, agora ele vira para a multidão e começa a falar não daquele momento de João Batista, mas ele começa a falar da história toda de João Batista. Em outras palavras, é como diz o ditado: não avalie um time por uma única partida. É melhor você avaliá-lo pelo campeonato todo. Na última partida, João Batista não tinha jogado bem. No entanto, o que nós percebemos é que Jesus não está olhando só para aquele momento de fraqueza. Ao longo das Escrituras, nós vamos perceber isso. O apóstolo Pedro, por exemplo, negou o Senhor Jesus. E quando o galo cantou exatamente do jeito que Jesus disse, era um lembrete de que ele não era tudo aquilo que ele achava que era. No entanto, quando Jesus reencontra Pedro, depois da sua morte, depois da sua ressurreição, ele olha para Pedro e ele diz que chegaria o momento onde Pedro estaria pronto para dar a vida por Jesus. É como se Jesus estivesse falando: Pedro, eu não estou olhando apenas os tropeços do seu passado, nem só as limitações do seu presente, eu estou olhando o seu crescimento e as vitórias do seu futuro. Deus tem uma maneira abrangente de olhar para as nossas vidas e Ele nunca se limita a olhar somente as nossas fraquezas, mas Ele também enxerga aquilo que nós temos de bom para oferecer. A pergunta é: João Batista era fraco ou forte? Eram os dois. Ele tanto tinha fraqueza como tinha força e os seus pontos positivos. Mas o interessante não é apenas destacar que o Senhor vê as duas coisas. E aqui que eu encerro com o terceiro aspecto, é que a maior ênfase, ela é colocada no aspecto positivo. Se olhamos para aquilo que Jesus fala sobre João Batista, ele começa, obviamente, dizendo: olha, ele não é um caniço agitado pelo vento, ele não é inconstante. Ele esteve inconstante nesse momento, mas não é assim que eu olho para ele, não é assim que eu lhe defino. Sabe o que eu acho interessante? A Bíblia não esconde o pecado de Davi. Ela nos fala do pecado cometido por Davi, mas a ênfase que a palavra de Deus põe sobre Davi, mesmo depois do pecado, não é do erro que ele cometeu. Em 1 Reis, capítulo 15, versículo 5, a Bíblia diz: porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor, não se desviou em nada daquilo que o Senhor lhe havia ordenado em todos os dias da sua vida, a não ser no caso de Urias, o heteu. Porque normalmente a gente fala só do adultério com Batseba, mas esquecemos do pior. O outro pecado de Davi, para encobrir o primeiro, foi o pecado de homicídio com Urias. Mas a Bíblia, ao avaliar a vida de Davi depois, está dizendo que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, não se desviou em nada do que o Senhor havia dito a ele, a não ser naquela situação. Em outras palavras, não se avalia o time por uma única partida. Ele foi chamado de profeta por Jesus. Davi também foi chamado assim pelos apóstolos, foi denominado servo de Deus, foi dito que ele falava pelo Espírito de Deus, ou seja, precisamos entender a maneira como Deus nos olha. Satanás é chamado de o acusador dos nossos irmãos, porque o tempo todo ele nos acusa, ele fala daquilo que fazemos de errado, mas o Senhor, ele não ignora o que fizemos de errado. Apocalipse 2, a partir do versículo 2 ao 6, carta à igreja de Éfeso, nós vemos que o Senhor vai colocar o dedo na ferida e repreendê-los. Mas antes de fazer isso, ele começa dizendo: eu conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. E o Senhor vai destacando virtudes. Ele diz: tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor, arrepende. Depois ele diz: mas também tens a teu favor. Em outras palavras, nós temos um Deus que não está olhando apenas os erros. Quando os erros aparecem, ele vai tratar com eles, assim como Jesus chamou a atenção de João Batista, assim como ele chamou dessa igreja, ele vai chamar a minha e a sua, porque é necessário arrependimento e restauração, mas ele não está olhando apenas isso. Há, numa simbologia que a Bíblia apresenta, duas personagens ou dois papéis que não podem ser ignorados. Um deles
É quando a Bíblia diz em 1 de João, capítulo 2, que Jesus é o nosso advogado. Só faz sentido ter advogado se houver acusador. E a Bíblia também fala em Apocalipse 12:10, sobre o diabo dizendo, foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Muitos estão tentando viver o evangelho debaixo da acusação de Satanás e não experimentando os benefícios do seu advogado. Eu quero lembrar você que tem falhado e tropeçado porque ainda não somos perfeitos e não temos como não lidar com a nossa limitação. Mas se você olhar apenas para as falhas do passado, para a limitação do presente e não se enxergar como Deus te vê, vendo mais do que a falha, vendo mais do que o momento, você pode desanimar. É por isso que Paulo dizia, eu esqueço as coisas que ficam para trás e eu estou de olho no alvo. Eu estou de olho naquele lugar final, naquele momento quando eu não apenas terei crescido, mas eu vou experimentar o que Deus tem. Não se deixe abater, não se deixe desanimar, não se deixe ser enganado. A Bíblia diz que não pode andar dois juntos se não estiver de acordo e que nós temos que ser imitadores de Deus. Se Deus te olha de uma outra maneira, não se olhe de forma diferente. Se você tropeçou, arrependa-se, receba a restauração, levante a cabeça, recomece e não se deixe ser definido por um único erro. Mas lembre-se, Deus está olhando o pacote todo e Ele vai dar uma ênfase muito maior no que é positivo do que naquilo que é negativo, embora Ele não vai ignorar. Que Deus nos dê graça de seguir, avançar e completar essa carreira para a glória dEle.